Boa noite, pessoal. Vocês estão conseguindo ver a tela que eu estou compartilhando? Sim, professor. Sim. Exato, show. Então, vamos dar início aí à Física 1, né, a frente A. A gente vai começar com a cinemática. Para começar a cinemática escalar, vamos começar aí com dois conceitos importantes da cinemática escalar, que é o ponto material e corpo extenso. Não sei se o Bernoulli definiu esses caras para vocês. Não, acho que não definiu, não. Não? Senão, eu estou dando passada de olho rápido aqui. Creio que não. Beleza, então vamos definir esses caras aqui, ponto material e corpo extenso. Essa definição ela não é difícil. O que seria um ponto material e um corpo extenso? Vamos definir primeiro o ponto material. Suponhamos que nós temos um navio no oceano. Esse navio, eu vou observar ele por um radar. Eu olhando para o radar, vendo o navio, como que esse navio vai aparecer para mim? No radar. Pontinho? Sim. Ele vai aparecer como se fosse um ponto, né? Ele aparecendo aqui no radar como um ponto, ó, como se fosse um ponto. Pergunta: as dimensões ou o tamanho do navio importa para mim? Se esse navio é um navio muito grande, um navio pequeno, um navio médio. As dimensões dele importam? Não. Não. Então, quando a gente tem um ponto material vai ser aquele cara em que as dimensões não vão influenciar no meu fenômeno, no meu estudo. Isso seria um ponto material. Tayane, você está conseguindo me ouvir? Bom, então a gente pode definir o ponto material da seguinte forma: ó, as dimensões não interferem no estudo de um determinado fenômeno. Então aqui não importa se esse navio é um navio grande, um navio pequeno. Quando eu olho ele no radar, eu vou ver um ponto. Então isso aqui não vai importar para mim. E pessoal, já dando spoiler do curso inicial de física, a gente vai considerar os corpos como sendo um ponto material. Vocês vão ver que lá, quando a gente começar a fazer estudar as leis de Newton, a gente vai ver o diagrama de forças, a gente vai pegar um bloco de massa M, por exemplo, e vai representar esse bloco como sendo um ponto, que eu vou desprezar as dimensões dele. Daí, a gente tem um corpo extenso. O que seria um corpo extenso? É quando as dimensões elas interferem em um determinado fenômeno. Por exemplo, se eu tenho uma garagem com tamanho para um carro pequeno, eu consigo colocar uma carreta dentro dessa garagem? Não consigo. As dimensões da carreta importam para mim? Sim. Sim, porque ela interfere no meu fenômeno, né? Interfere no meu estudo, na minha análise. Eu não consigo colocar essa carreta dentro da garagem. Então, a gente pode definir o corpo extenso como sendo as dimensões interferem no estudo de um determinado fenômeno. Então, aqui a gente vai estudar o ponto material inicialmente, né? A gente vai considerar os corpos como sendo um ponto material, em que as dimensões não vão influenciar no determinado fenômeno que a gente for estudar. Beleza? Tranquilo? Viu, Mariana? Não é difícil aí. Física não é difícil. Beleza. Aí foi foda. Ó, vamos então definir distância. Suponhamos que nós temos aqui uma régua e sobre essa régua eu coloco dois pontos, um ponto A e o ponto B. Aqui o ponto A, o ponto A sobre 1 e o ponto B sobre o 5. Qual seria, ou qual é, melhor dizendo, né, a distância entre o ponto A e o ponto B? 4. 4. O ponto A está distante do ponto B 4 unidades, né? A gente vai definir a distância, então, de A até B como sendo 4. Mas olha só, eu posso escrever um número
de várias formas diferentes. Isso aqui a gente pode fazer manipulação na matemática, para a gente escrever um número de várias formas diferentes. Como, por exemplo, eu posso escrever o número 5 como sendo 3 mais 2. Isso aqui é igual a 5. Ou eu posso escrever o número 1 como sendo 3 menos 2. Eu posso escrever o número 1 como sendo a divisão de dois números iguais. Aí é manipulação matemática. A gente pode escrever um número de várias formas diferentes. Olhando para esse número 4 aqui e analisando essa situação aqui em cima, ó, como eu poderia escrever esse 4 de forma diferente? Olhando aqui para cima. 5 menos 1. Eu posso escrever como sendo 5 menos 1. Ó. O ponto B está sobre 5, o ponto A está sobre 1. Se eu fizer 5 menos 1, eu obtenho 4. Então, posso definir que a distância entre A e B vai ser 5 menos 1. Opa, que beleza! Olha só, sobre o 5, a gente não tem um ponto B aqui? Tem. E sobre 1, a gente não tem um ponto A? Uhum. Então, aqui a gente pode substituir o 5 pelo ponto B, ou por B, e o 1 a gente pode substituir por A. Então, a distância entre A e B é definida como sendo B menos A. O que vocês podem concluir com isso aqui? Como assim? O que a gente pode concluir com essa expressão aqui? E a distância total seria a diferença da distância final menos a inicial? Quase. Então, A nossa. distância, Então, a distância, a diferença. do ponto de partida, do ponto de chegada, sei lá. A distância é a diferença entre dois pontos. Ó, o ponto A e o ponto B, está aqui. Então, se eu tenho uma partícula que sai de A e vai para B, eu tenho que a distância de A até B é B menos A. Beleza. E se eu tiver uma partícula agora saindo de B e indo para A, qual que é a distância de B até A? Menos 4? Eita. Qual que é a distância de B até A? Esquece a partícula que eu considerei aqui. Eu quero só considerar a 4. distância. Tem que ser 4. 4. Né? A distância de B até A tem que ser 4 também. Então, vamos calcular essa distância. Ó. A distância de B até A vai ter que ser A menos B, que foi onde eu cheguei menos onde eu saí. Certo? Uhum. Então, substituindo os pontos A e B, a gente tem que a distância BA vai ser 1 menos 5. Quanto que dá isso aqui? Dei spoiler já, ué. A distância, então, de B até é menos 4. Opa, mas aqui a gente tem um problema. A distância de A até B não deveria ser igual à distância de B até A? Vai colocar em módulo ou alguma coisa do tipo? A gente pode, então, colocar aqui módulo, aplicar módulo. O que é módulo? O módulo, para quem não conhece módulo, ele vai ser um cara que vai sempre me entregar um valor positivo. E ele é representado por duas barras. Por exemplo, eu vou fazer aqui no cantinho aqui embaixo da distância, ó, o módulo de um número. Por exemplo, o módulo de 2. O módulo de 2, essas duas barras aqui representam módulo. Como o módulo sempre me entrega o valor positivo, e o 2 já é um elemento positivo, o módulo de 2 vai ser 2. Ah, e quanto é o módulo de 5? Ah, o módulo de 5 vai ser quanto? 5. Muito bem. O módulo de 5 é 5. Aí o módulo de menos 3. Quanto é o módulo de menos 3? 3. É 3. Muito bem. Porque o módulo sempre vai me entregar o valor positivo, seja aqui dentro positivo ou negativo. Então, se eu tiver um módulo de menos 2, quanto é o módulo de menos 2? 2.
Isso, módulo de menos 2 é 2. Então, olha só, para a gente satisfazer essa condição da distância, basta a gente colocar módulo aqui, ó. O módulo na distância de A até B vai ser o módulo de 4. E aqui, ó, o módulo da distância de B até A é igual ao módulo de menos 4. Módulo é só colocar o número entre umas duas chaves? Ó, inicialmente, sim. Inicialmente, sim. A gente tem as definições de módulo, que eu não vou entrar em detalhe aqui. Vocês vão ver isso em matemática. Tá? Mas a distância, ela é definida em módulo. É barra, né? Isso, são duas não barras. são chaves. Isso, são duas barrinhas aqui, ó. Duas barrinhas assim, ó. Pego e coloco uma barra aqui, ó. Uma barra aqui e outra barra aqui, ó. Na vertical. Então, olha só, quando eu faço isso, aplico o módulo, o que que a gente ganha com isso? Aplicando o módulo, a gente vai ter que o módulo de D, da distância de B até A, vai ser igual ao módulo de menos 4, que foi o que a gente achou aqui, né? Mas quanto que é o módulo de menos 4? Mais 4. Isso, o módulo de menos 4 é mais 4, tá aqui, que é igual a 4. Só que 4 é a distância de A até B. Tá aqui, ó. Então, a gente define a distância em módulo. A gente pode concluir que a distância de A até B vai ser igual à distância de B até A em módulo. Tranquilo? Tranquilo. Mariana. Tranquilo? Jennifer, Tayane, Henrique. Sim. Tranquilo. Professor. Oh. Posso passar? Posso seguir? Pode. Pode. Show. Então vamos aí ao conceito de referencial, movimento e repouso. Esses caras aqui, eles causam confusão no pessoal, né? Porque às vezes eu te pergunto, esse cara está em movimento ou está em repouso? Aí você afirma, ele está em movimento. Não, ele está em repouso. Mas a gente não pode afirmar sem adotar um referencial. Esses caras aqui, a gente estuda eles o curso inteiro. Você vai estudar aqui, você vai estudar lá na termologia, você vai estudar lá na elétrica, você vai estudar muito lá na relatividade, né, que é na física moderna. A gente tem que entender aqui do início o conceito de referencial, movimento e repouso. Isso aqui eu acho que o Bernoulli define para vocês. O que seria o referencial? O referencial é quando você fixa um ponto, você vai fixar um ponto e analisar uma situação com relação a esse ponto que você fixou. Por exemplo, se você está em pé na calçada, aí tem um carro vindo em sua direção, vem na rua. Se você tomar você como referencial, esse carro vai estar em movimento. Agora, se você toma como referencial o motorista, o carro vai estar em repouso. Aí você fala, pô, mas aí você fumou uma, né? Porque o carro está em movimento, como é que ele vai estar em repouso? O carro vai estar em repouso com relação ao motorista. Então, a gente tem... Esse cara aqui, ele é muito importante para vocês, o referencial. Vocês vão ver que sempre eu vou falar, gente, qual referencial você vai adotar? E outra, sempre que você adotar um referencial, leva esse referencial até o final do teu exercício. Por quê? Se você adota um referencial, lá no meio das tuas contas, tu muda esse referencial, teu resultado dá um valor diferente. Beleza? Beleza. Então, referencial é isso, quando você fixa um ponto e analisa situações nesse referencial com relação a esse ponto. A gente pode definir o referencial da seguinte forma, ó. É todo local onde o observador fixa um sistema de referência a partir do qual analisa o movimento e repouso do objeto observado. Não sei se o Bernoulli definiu dessa forma. Eu escrevi aqui essa frase. Não sei se deu para entender, se ficou claro. Mas a ideia de referencial é essa, é quando você fixa um sistema de referência e analisa
se um objeto está em repouso ou em movimento com relação a esse ponto. A esse referencial, desculpa. Tranquilos? Tranquilo. Show. E aí a gente define movimento e repouso. Eu não posso afirmar que uma coisa está em movimento ou em repouso sem ficção referencial. Então, esses caras aqui, movimento e repouso, eles dependem do referencial que você adotou. Então, aí sim, aquela história do o motorista em repouso com relação ao carro, sim. Se eu adoto o motorista como referencial, o carro está em repouso. Agora, se eu adoto o carinha lá na calçada como referencial, o carro está em movimento. Beleza? Beleza. Só para a gente fixar bem essa ideia, eu coloquei aqui duas imagens como exemplo. Eu tenho aqui um homem sentado na grama, e esse homem observa um ônibus vindo na direção dele. Aqui ele, ó. Nesse ônibus eu tenho motorista, obviously, né, o cara dirigindo o ônibus. Tenho dois passageiros, um homem e uma mulher. Nessa primeira imagem aqui, não sei se vocês separaram, tem uma setinha aqui em cima, eu estou adotando esse homem aqui como referencial. Se eu adoto esse homem aqui sentado na grama como referencial, esse passageiro está em movimento com relação a ele, e essa passageira também vai estar em movimento com relação a ele. Agora, se eu adotar a passageira como referencial, olha só como é que fica essa análise. Essa passageira aqui, como referencial, esse passageiro da frente, ele vai estar em repouso com relação a essa passageira aqui. E o ônibus? O ônibus também, com relação a essa passageira, ele vai estar em repouso. Por quê? Por que isso acontece? Vou fazer essa pergunta agora. Olha só. Eu não defini lá no início da aula a distância? Como que a gente vai definir se uma coisa está em movimento ou em repouso com relação a um referencial? Uma coisa vai estar em movimento se, com relação ao referencial que você adotou, a distância variar com o tempo. Olha só na primeira imagem. A primeira imagem, o ônibus está em movimento. Ó, o ônibus está em movimento. Se eu tomar a distância entre o primeiro passageiro, no instante T1, tá aqui. No instante T2, sei lá, pode estar aqui, ó. A distância no instante T2 foi diferente da distância no instante T1. Então, a gente pode concluir que um está em movimento com relação ao outro. Se eu adoto o passageiro como referencial, esse homem sentado aqui na grama vai estar em movimento, porque a distância entre eles não é a mesma com o passar do tempo. Já na segunda imagem, como eu adotei uma passageira como referencial, a distância entre esses dois passageiros aqui se mantém a mesma com o passar do tempo. Isso acontece também se eu analiso um ônibus com relação à passageira. A distância entre a passageira e o ônibus, em um ponto qualquer do ônibus aqui, ó, pega um pontinho aqui em cima e analisa a distância da passageira com esse ponto, a distância vai ser a mesma com o passar do tempo. Então, se a distância é a mesma com o passar do tempo, o estado que a gente tem é o estado de repouso. Ficou claro? Ficou. Sim? Meninas, Henrique? Ficou. Então, aí eu escrevi... Sim, professor. Show! Então, eu escrevi aqui, ó, o conceito de movimento. Um ponto material considera-se em movimento quando, em relação a um dado referencial, sua posição nesse referencial varia com o passar do tempo. Ou seja, aqui as distâncias estão sendo valores diferentes. Eu tenho valores diferentes para distâncias em tempos diferentes. Já em repouso,
Um ponto material considera-se em repouso quando, em relação a um dado referencial, sua posição nesse referencial não varia com o passar do tempo, ou seja, a distância é sempre a mesma. O tempo passa, mas a distância não varia. Bem definido? Difícil? Não. Show! Posso seguir? Professor, Sim? tem como só voltar no slide lá do referencial para tirar um link, porque não deu tempo. Sim, claro. Aqui? Isso. Depois Ah, beleza. você vai mandar para a gente os slides? Depois, se Ou vocês quiserem também, eu mando. Posso mandar, sem problemas. fazendo um favor. Sim, eu mando Ah, isso aqui para beleza, vocês. então. Beleza. Depois eu vou postar também essa aula. Vou postar no canal, vou postar aí no... A Lívia vai postar no site da turma. Vão ter Beleza. acesso a isso. Eu falei já aqui. Oi? Ô, professor, Sim. é necessário copiar ou pode grifar na apostila o que você está falando? Pode Eu tô grifando na grifando apostila. Pode ir grifando, sem problemas. grifando. Só coisas que eu falar que não estiver na apostila, você faz anotações aí do lado. Tem muita coisa que eu falar não vai estar escrito aí. Ponto material, por exemplo, distância. Exatamente. Posso seguir? Pode. Beleza. Trajetória. O que é uma trajetória? O que vocês acham que é uma trajetória? Isso! Muito bem. Trajetória é um espaço percorrido por um objeto. Por exemplo, se eu pego aqui um objeto, pego uma bola, desprezando a resistência do ar, pego aqui uma bola, eu jogo ela para cima, jogo essa bola para cima, ela vai subir até uma certa altura H, daí ela vai descer, vai voltar, né, seguindo o mesmo percurso. A trajetória seria o espaço percorrido por essa bola, que é esse cara aqui, ó. Essa aqui é a trajetória, ó. Esse cara aqui é a trajetória. Nesse caso, a trajetória feita pela bola é uma trajetória retilínea. Isso aqui eu acho que eu não defini aqui, eu não sei se está escrito aí na apostila de vocês, mas nós temos trajetórias retilíneas e trajetórias curvilíneas. Nesse caso aqui, a trajetória é uma trajetória retilínea. Então, trajetória é a linha determinada pelas diversas posições que um corpo ocupa no decorrer do tempo. Essa aí é a definição de trajetória. Dúvidas? Não. Show. Se eu estiver indo rápido demais, vocês me falam, tá? Que eu dou uma... Não, tranquilo. Beleza. Então aí, posição escalar. O que é posição escalar? O que vocês acham que é posição escalar? E é uma posição que, assim, varia, talvez, e crescente. Você está me perguntando ou você está afirmando? As duas ao mesmo tempo. As duas ao mesmo tempo? Exatamente. Então, assim, se eu errar, eu posso usar como pergunta. Entendeu? Aí a gente usa esse jogo aí de palavras, mas é meio que uma pergunta, mesmo uma afirmação. Ó, vamos definir então a... Pode falar. O Henrique É quer falar? porque, assim, não, Sim, pode sou falar. eu ainda. É porque eu estava tentando ainda pegar aquele conceito de grandezas escalares que você disse, né? Como, Uhum. às vezes, você sabendo só o valor delas e Uma unidade, sei né? lá, é uma unidade, você já consegue deixar ela, tipo assim, você consegue mostrar ela. Então, assim, eu pensei, deve ser uma variação por causa disso. Entendi, Mas prossiga. entendi. Está certo, não está errado não. É isso aí, tem que concluir as coisas, analisar, né? Isso aí. Uhum. Como que a gente pode, então, definir a posição escalar? Vamos pegar aqui o exemplo dessa imagem.
eu tenho aqui um Fusquinha que eu vou considerar essa posição dele nesse tempo aqui, ó. Vou chamar esse tempo que ele está ali. Deixa eu mudar isso aqui para uma cor vermelha. Vou chamar esse tempo aqui de T1 igual a 1 hora. 1 hora. E eu vou deixar esse Fusquinha andar, né, nessa trajetória aqui. E aí, eu vou supor, isso aqui é uma suposição, tá? Que o Fusquinha vai estar aqui com o tempo T2 de 2 horas. 2 horas. Como que a gente pode definir a posição escalar desse Fusquinha? A posição escalar desse Fusquinha, em 1 hora, olha só o que eu vou fazer aqui, eu vou fazer aqui no cantinho. Ó. Em 1 hora, vou fazer aqui para T1, a posição escalar dele vai ser S, eu vou chamar de S1, tá? Se eu chamar só de S, não teria problema algum. A posição escalar S do Fusquinha num tempo de 1 hora é de menos 10 quilômetros. Eita, vai. Essa é a posição escalar do Fusquinha. Então, qual é a posição escalar do Fusquinha num tempo T2? Vou chamar esse cara de S2. Qual que é a posição escalar dele? 20? Por quê? Eu não sei explicar. Deslocou Isso aí não, sem 10 problema. metros a cada... Não. Não. Aí eu Avancei. não estou definindo velocidade ainda. Beleza. É 20 porque o T2 está maior que 20? E se o T2 estivesse aqui, ó? Tô meio precoce, né? Aí seria 10. Por quê? Eu não sei explicar por quê. Ele deslocou 20 quilômetros? Não, 20 metros, quilômetros, né? Cuidado em quilômetros. Ele deslocou 20, não? 20? De Ele tá aqui menos no 10 menos. para... Então, de menos 10 para 0 e de 0 para 10, não? Não conta, não? Mas e aqui, o T2, ele não vai contar, não? Não, vai, mas aí deslocou 30 quilômetros, não? Ou tô viajando? Não. Olha só. É que eu tô tendo a visão, tipo assim, crescente, né? Porque ele saiu do menos 10 para o 20 e ele andou 30. Uhum. Ah, Como que a gente pode... Esses caras aqui, eles estão certos. Ó, o T1 é menos 10 quilômetros e o T2 vai ser S2 igual a 20 quilômetros. T1 é S1 menos 10 quilômetros. T2 é S2 20 quilômetros. Como que a gente pode definir essa posição escalar? A posição escalar vai ser a distância do ponto, do objeto que você está analisando, até a origem. Quem é a origem? 0. Isso. Então, aí eu não sei se vai ter alguma representação dessa aí para vocês. Interessante que vocês façam uma reta desse tipo aqui, coloca pelo menos o 0 na reta e escrevam aí, ó, origem. Esse cara aqui você pode adotar a origem. Aqui é a origem. 0, né? Sempre que eu falar origem, ou sempre que for falar do origem, pessoal, pelo amor dos céus, na origem, S é igual a 0, sempre. Na origem, S é igual a 0. Não importa a trajetória, se falou origem, a posição é 0. A posição escalar é 0. Agora, olha só, se o Fusquinha está aqui no tempo T1 em 1 hora, a distância da posição T1 até a origem é menos 10. Ó, tá aqui. Agora, se o Fusquinha está no tempo T2 aqui, a distância desse ponto até a origem, ó,
é 20. Então, a posição escalar no tempo T2 é de 20 km por hora. Desculpa, de 20 quilômetros. Entenderam o que é posição escalar? Sim. Posição... Aí, ó, a definição, coloquei aqui embaixo, ó. É a medida da distância do corpo até a origem das posições, em um determinado instante. Essa aí seria a definição de posição escalar. Tranquilos? Entendeu, Tayane? Entendi. Ou posso seguir? Pode. Espera que eu tô só copiando, professor, a definição. Sim. Os exercícios eles vão falar qual é o tempo em que o móvel passa pela origem. Aí você já tem que saber que na origem o S é zero. Você vê lá uma função horária de uma partícula, na origem S é igual a zero. Você pode achar um tempo. E se não for dado esse cara aqui, essas medidas, você pode adotar a origem onde for melhor para você. Isso aqui eu vou mostrar para Pronto, vocês. professor. Sim. Vou mostrar para vocês que onde for melhor adotar a origem, quando a gente for fazer problemas de ultrapassagem. Problemas de ultrapassagem, a gente tem que adotar uma origem que facilita os nossos cálculos. Posso seguir? Pode. Pode. Exato. Deslocamento e espaço percorrido. Qual que é a diferença dos dois? Eu. Ó, Acho que o deslocamento, acho que o deslocamento ele é o espaço, assim, o ponto você andou num determinado período de tempo, certo? Ou não? você está me dando definição de velocidade também, né? A Cara, eu distância tô por muito unidade de tempo. lá na frente. Aqui, onde eu estou definindo distâncias, tá? Espaço percorrido, deslocamento, a gente ainda está mexendo com as Beleza. unidades metro ou quilômetro. Quando a gente mexer com velocidade, nós vamos mexer com as unidades metros por segundo ou quilômetros por hora. Aqui a gente ainda vai obter como unidade o metro ou o quilômetro. O quilômetro. Qual seria a diferença entre os dois? Vamos pegar aqui o seguinte, ó, o espaço percorrido. Se eu tenho um determinado trecho e eu quero definir o espaço percorrido, no espaço percorrido, pessoal, eu tenho que somar todos os pedaços do trecho, todos os segmentos. Oi. Uhum. Aqui, vou falar uma coisa para vocês que vocês vão ver muito eu falar isso lá, vocês vão ouvir muito isso lá na termodinâmica. Aqui, o caminho, a trajetória, ela importa. Aqui eu preciso saber da trajetória. Eu tenho que saber qual foi a trajetória para eu calcular o espaço percorrido. Então, quando a gente define espaço percorrido, a gente tem a seguinte definição, ó. O espaço percorrido é a soma dos segmentos da trajetória. Então, nesse cara aqui, vocês devem conhecer a forma da trajetória. Aí o deslocamento. O deslocamento é distância. Mas qual distância é essa? A distância entre o ponto de saída, que é o ponto inicial, e o ponto de chegada, que é o ponto final. Ah, mas eu não preciso saber da trajetória? Não, você só tem que saber do ponto de saída e o ponto de chegada.
Por exemplo, se eu pego aqui uma trajetória desse tipo, uma partícula sai desse ponto aqui, ela vem aqui para cima e vai até esse ponto aqui, ó. Sai do ponto A, passa pelo ponto B, vai até o ponto C. O cálculo do espaço percorrido por essa partícula, pessoal, é a soma do segmento. Eu fui trocar de cor e não troquei, né? Que ano. Agora eu troquei. É a soma do segmento de A, o segmento AB, então esse cara aqui, com esse cara aqui, ó. Então esse seria o espaço percorrido. Aí se eu te perguntar a distância é só eu saber da posição final e a posição inicial e calcular a distância entre esses pontos. Então é daqui, seria essa distância aqui, ó. Daqui até aqui. Esse aqui é o deslocamento, ou a distância. Beleza? Então, a gente define o deslocamento como sendo a medida do segmento que representa a distância entre a posição final e a posição inicial. Foi esse cara aqui em verde, ó. Esse carinha aqui, ó, esse é o deslocamento. Espaço percorrido, eu tenho que saber a forma da trajetória, tá aqui. Deslocamento é a distância entre o ponto final e o ponto inicial, o ponto de chegada e o ponto de saída. Pessoal, vou dar um tempinho para vocês. A gente vai fazer uma pausa aqui. Quando a gente voltar, eu coloco um exercício para vocês. Beleza? Beleza. Show.